Virgem, seja muito bem-vindo ao Selena Tarô, bem-vinda ao Selena Tarô. E aqui você sempre vai encontrar mensagens para o seu signo. Se você é virgem, lua em virgem, ascendente em virgem, esse vídeo é para você. E aqui são mensagens gerais, tá bom? E as mensagens gerais, elas servem para um coletivo. Logo, se alguma mensagem estiver faltando alguma coisinha aí para você, algum detalhe, é só você clicar aqui nas playlists do canal para você complementar a sua leitura com o seu signo solar e com sua lua e ascendente, etc. E é assim mesmo que funcionam as leituras coletivas, né, gente? E para você ter a sua leitura, que é especialmente para você, clica aqui no link que está na descrição que você vai entender como que funciona o meu trabalho com o tarô, tá bom? Então, se concentre aí nas suas questões de agora para você poder ter uma luz, né, a respeito, uma mensagem aqui. Eu sempre faço postagens bastante reflexivas sobre o seu momento, espero que você goste e fica até o final que você vai receber também uma mensagem bônus, né, que complementa tudo aquilo que a gente está conversando aqui, tá? Todos os decks que eu utilizo aqui no canal também tem aqui link na descrição para você pegar aí, se você quiser um, né? Então, é isso, tá? Links na descrição sobre tudo isso que é mais voltado para você especificamente. Fique até o final e se conecte aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, tá bom? Então, bora lá? Bora lá, Virgem, pessoas de Virgem. Vamos lá. Tô tirando aqui na minha mesa, né, as cartas. E temos aqui a nossa mensagem final, tá? Não se esqueça de ficar até o final, gente. Muito importante que você fique até o final para receber todas as explanações aí para você. A mensagem que ilumina o seu momento, tá bom? Então, bora lá. Virgem. Bem. Entre em harmonia com todos os seus lados, com tudo aquilo que te compõe, com tudo aquilo que faz parte de quem você é como pessoa, tanto com a sua luz quanto com a sua sombra, tá? Muitas vezes a gente quer ser perfeitinho, a gente quer só deixar aparecer e a gente só quer deixar, a gente se culpa demais por aspectos nossos que eles parecem sombrios, né? Então, às vezes você fica se culpando porque você fez alguma coisa lá no passado que não é legal, por você ter medo disso e daquilo. E aí fica aquela culpa, né? Por alguns defeitos seus. A culpa, ela só nos paralisa, sabe? A culpa, ela não nos leva a sair do lugar. Ela nos leva a questionar, tipo, por que eu fiz aquilo? Mas você não precisa ficar se chicoteando por causa daquilo. Você precisa olhar para você com compaixão, incluir essa tua parte e seguir em frente. E se aceitar por inteiro. Isso não quer dizer que você não tem o compromisso de se transformar, mas é como que você se transforma, qual é a linguagem que você utiliza com você mesmo. É sobre isso que eu quero te falar. Essa linguagem, muitas vezes, que a gente utiliza com nós mesmos, de auto-julgamento e sem aceitação por quem nós somos, é que faz com que a gente paralise. E aqui está dizendo, olha, para você sair da paralisação, você precisa ter mais compaixão por você, sem ficar tão autoexigente, porque a gente, quando quer
excluir uma parte nossa, a gente perde a nossa força. Mais uma vez eu tô dizendo para você, não quer dizer que você vai continuar com a mesma postura que muitas vezes está te prejudicando, mas você vai prestar atenção em como que fica os seus pensamentos a respeito de si. Eu errei, eu sou uma pessoa terrível, porque não sei o que. Sabe aquela crítica constante dentro de você, muito grande? Então, presta atenção nessa crítica constante e se perdoe mais. Tipo assim, eu fiz coisa errada ali naquele momento, eu não tinha consciência, tá bom, beleza, segue em frente, faz parte do ser humano, errar de vez em quando, e eu tô comigo. E aí, olha só como a energia é diferente, fica diferente. As coisas, elas ficam diferentes para nós quando a gente tem essa postura, sabe? Com a gente, quando nós temos essa compaixão. Quando nós temos essa sensação dentro de nós de que nós podemos contar conosco, sabe? Então você pode contar com você. Você não pode mais ficar sendo como se fosse o seu próprio inimigo. Muitas vezes essa dualidade dentro de nós faz com que a gente pareça que nós somos os nossos próprios inimigos, né? Tem uma situação na minha vida que eu fiquei, 8 anos me culpando por uma coisa e eu até sonhava com aquilo, era terrível. Da onde vem essa crença da culpa e do chicotinho, do autossacrifício, de que você tem que sofrer para provar que você é uma pessoa digna e que se arrepende, que faz as coisas certas, né? Imagina, muitas vezes você está a vida inteira se tratando desse jeito. É preciso olhar para essas partes suas que elas ficam aí pulsando e te reprimindo, né? A gente chama de superego repressor na psicanálise. É um superego repressor que ele vem de vozes da família, de vozes de pessoas com quem você conviveu de muito perto. Não por maldade, mas porque essa pessoa também, ela teve esse tratamento, né? Então, às vezes você conviveu com uma mãe, um pai, que ficava lá, tá errado, você não pode, tá vendo, olha só, de novo, você... E aí, isso fica lá, isso forma uma parte da tua personalidade que fica te reprimindo e tem essa voz agressiva com você, que é essa dualidade, e você pode modificar, você pode ter uma relação mais amorosa com você mesmo, tá? Você precisa olhar para isso, dessa relação mais amorosa com você mesmo, e essa relação mais amorosa com a sua maneira de ser. Então você vai ficar, né? Você fica na vida muitas vezes tentando se adequar ao meio, sabe? E a gente é assim mesmo. Se a gente está no supermercado, a gente é de um jeito. Se a gente está na nossa família, a gente é de um jeito. Se a gente está no trabalho, a gente é desse jeito, né? E a gente fica muito em muitas facetas de nós, o funcionamento da gente em muitos aspectos da nossa vida. E a gente é assim mesmo, a gente tem muitas facetas de nós, sabe? E aí, às vezes, você fica se condenando, Aí você perde a sua naturalidade, sabe? Você perde a sua força de existir, a sua força de ser, sabe? Então, assim, presta atenção no quanto muitas vezes, né, na medida do possível e no que o ambiente exige, você tá se reprimindo, sabe? Você tá se reprimindo achando que você tem que parecer importante. Você já se sente importante? Essa é a questão. É como você se sente.
Você se sente uma pessoa importante? De fato importante? Ou você precisa se apoiar em muitas coisas, né? Muitos títulos, muita coisa que vai provar para os outros que você é importante, para você ficar mais tranquilo. Seja uma pessoa mais parceira de si mesmo, sabe? Aquilo que você acha que é defeito teu, não é defeito teu. São aspectos seus que te levam ao movimento. Então, o meu caso, sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa multipotencial, sou uma pessoa que tem diversos interesses. Eu achava que isso era um defeito meu, mas não, isso não é um defeito meu, isso é uma característica minha, que quando eu abraço ela com carinho e com amor, ela floresce, eu me sinto mais segura e aí eu me torno um ser humano único e mais realizado. Eu lembro de uma entrevista que eu li sobre a Fernanda Young, ela já é falecida, né? E eu lembro que ela tinha um bichinho, que era um bichinho de pelúcia na casa dela, que ele era uma parte de cada retalho. Então a perninha dele, uma era listrada, a outra perninha era bolinha. Aí o rostinho era azul, aí tinha as orelhinhas rosa, então era vários retalhos. Ou seja, aquele bicho, ele era muito diferentão, né? Ele não era o padrão, ele era diferentão. E o que tornava ele único era justamente essas várias facetas dele, né? Que compunham a história dele. E assim nós somos. Nós somos como esse bichinho. E ela falava que ela era daquele jeito, né? Um pouquinho de uma coisa tal que me compõe, várias coisas que me compõem. Sem a preocupação de ser padrão, né? Ser o padrão que as pessoas às vezes esperam que a gente seja. Então, às vezes, você está rejeitando, né, essa tua força por causa dessa autocrítica exacerbada em você, né? Presta atenção nisso, se interiorize, busca em você, lá dentro, quais são as suas características que são tuas, que são especificamente tuas e que você está escondendo, sabe? E que você tá tentando muitas vezes. A gente nem percebe que a gente está fazendo isso, tá? São tentativas de adequação. Quais são essas características que você fica escondendo e que na verdade são a sua força? Que na verdade é o seu brilho de criança. Sabe aquele conceito da criança ferida que a gente tem, né? Que vocês já devem ter visto. Então, a criança ferida é uma parte nossa que está apagada. Tem um livro do John Bradshaw que é sobre a criança ferida e ele fala que existe uma criança dentro de nós que ela está apagada, que é a nossa criança maravilha, que é essa criança que ela se expressa do jeito dela, que é a criatividade, que é a maneira dela ser e que ela precisa do nosso amor e da nossa dedicação para que ela possa florescer, para que ela possa voltar a brilhar. Que muitas vezes essa tua criança ela tá de castigo por esse superego repressor, ela tá de castigo, então ela fica lá, né, aquela voz interna dentro de você falando assim, ó, não é assim, não tá certo assim, que não sei o que lá, e você fica ouvindo isso. Só que o que é que tá apagado dentro de você, que precisa de acolhimento e que precisa ser salvo, que precisa de colo, que precisa de você mesma falando assim, olha, não tem problema nenhum você ser assim, aliás, isso que você tem é uma grande potencialidade, sabe? Então, abrace as suas partes, inclua as suas forças, aquilo que você acha que não é algo que é importante seu. E o conselho final é, mais uma vez, quando você une as suas forças, é como se o coração acendesse. É como se
as coisas finalmente elas fizessem o sentido. É como se a vida finalmente ela tivesse sentido. É como se a vida finalmente começasse a pulsar, sabe? Então, quando as suas duas partes, a luz e a sombra, dão as mãos, você está conectado à vida através do seu coração e através daquilo que faz você ser um ser único. Isso é um processo muito bonito de autoaceitação que é necessário que você passe aí na tua vida, tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para você essa mensagem hoje e até o próximo vídeo.